E já estamos a realizar a questão número 6. E a questão número 6 diz então o seguinte: tem muito poucos, aliás, nada de cálculos para fazer, basta mesmo aplicar a teoria. Ora, diz: considere um corpo que desce ao longo de um plano inclinado em condições tais que as forças dissipativas são desprezáveis. Portanto, temos o caso, a situação clássica de plano inclinado, portanto, e um corpo qualquer, um bloco, por exemplo, desce ao longo deste bloco, ao longo do plano. O aumento da energia cinética do corpo é diretamente proporcional a... Portanto, e as opções que temos aqui disponíveis são a distância percorrida pelo corpo ou a velocidade do corpo. Okay? Então, para aqui um bocadinho e fazer aqui uma pausa para refletir um pouco sobre isto. Ora então, vamos considerar que o corpo parte aqui desta posição, que eu vou chamar A, e vai até aqui, por exemplo, até aqui ao final do plano em B. A minha questão é, a energia cinética é diretamente proporcional à velocidade, aliás, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Portanto, de forma, isto dito de forma rigorosa. Agora, quanto maior for a velocidade, porque eles dizem que a variação de energia, o aumento da energia cinética, ou seja, a variação, okay? Não dizem precisamente a energia cinética neste ponto ou neste, é a variação desde A até B. Se eu aqui já vinha animado com uma certa velocidade, é óbvio que aqui vou chegar mais rapidamente do que se eu partir aqui do repouso. Okay? Agora, o aumento de velocidade de uma coisa até outra é sempre o mesmo. Portanto, não há dissipação de energia absolutamente nenhuma e, portanto, toda a energia potencial gravítica no ponto A, que eu tinha no ponto A, é transformada em energia cinética aqui para o ponto B. Okay? Mesmo que o corpo já tivesse alguma energia cinética quando parte de A, o aumento da energia cinética para chegar até B é exatamente o mesmo, quer na situação em que já tinha uma certa velocidade inicial, quer na situação em que essa velocidade inicial é zero. Ok? Portanto, quanto maior for esta altura, maior vai ser esta distância percorrida aqui, esta distância D. Ok? Se eu partisse o meu ponto A for aqui o nosso bloco, esta altura vai ser maior e, portanto, esta distância percorrida vai ser maior e quanto maior for esta altura, maior vai ser a quantidade de energia potencial gravítica que eu posso converter em energia cinética. Não é? E, portanto, logo, automaticamente, quanto maior a altura, maior a distância percorrida e, portanto, cá está. O aumento de energia cinética do corpo é diretamente proporcional à distância percorrida pelo corpo, sendo ou igual ou diferente da diminuição da energia potencial gravítica no sistema corpo-mais-terra. Ora, também já acabámos de ver, portanto, não há nenhuma força dissipativa, portanto, não há absolutamente nenhum atrito, não há resistências do ar, não há absolutamente nada. Portanto, toda a energia potencial gravítica que existia no corpo na posição A, quer esta posição A seja aqui ou aqui, não interessa, é convertida em energia cinética. Ok? Toda a energia. Portanto, energia mecânica em A, energia cinética em A, seja zero ou não, depende, se parte do repouso ou não, mas energia potencial em A, a energia mecânica em B é a energia cinética em B mais a energia potencial em B. Ok? Se tratar da situação em que a velocidade aqui inicial é zero, isto é zero, e se eu considerar que aqui o nível de referência é zero e ele chegar aqui, né? Então esta energia potencial é zero e toda esta energia potencial foi transformada em energia cinética. Ok? Portanto, a variação é ao contrário. Portanto, a energia potencial vai diminuindo progressivamente até chegarmos ao ponto mais baixo, porque a altura a cada momento que passa vai ser cada vez menor, mas por outro lado a velocidade vai ser cada vez maior. Portanto, esta energia é convertida a esta e é exatamente a mesma coisa. Se houvesse forças dissipativas, se houvesse atrito, então é alguma desta energia que o corpo tinha, potencial gravítica, iria ser perdida e nem toda iria ser transferida para energia cinética. Ok? Portanto, na situação em que as forças dissipativas são desprezáveis, toda a energia potencial gravítica vai ser transferida para a energia cinética e, portanto, é diretamente proporcional à distância percorrida pelo corpo e é igual
à diminuição da energia potencial gravítica do sistema de corpo mais terra. Okay? Esta era mesmo só ver bem, basicamente a teoria e responder com atenção, tendo obviamente em atenção as rasteiras que aqui possam existir. Bom, então vamos lá para 6.2. Em qual dos esquemas seguintes está representada a força F que o corpo exerce no plano inclinado? Ok. A e a D automaticamente estão excluídas. Portanto, eventualmente estas forças seriam forças que o plano exerce sobre o corpo. Né? Até porque está aplicado no centro de massa do corpo. Então, algo de fora do corpo que está a exercer uma força sobre o corpo. Portanto, são automaticamente postas fora de questão. Portanto, a dúvida é entre a B e a C, eventualmente, porque ambas parecem estar corretas. E ambas estão de facto corretas, só que uma está mais correta que a outra. Vamos ver então mais em pormenor a situação. Então, tenho aqui um zoom aqui sobre esta situação. Tenho aqui o nosso plano inclinado, tenho aqui o nosso corpo. Né? E agora vamos fazer aqui um pequeno esquema das forças que estão aplicadas a este corpo. Então, temos o peso, ou a força gravítica, eu gosto mais do P. E agora eu vou decompor esta força-peso em duas componentes. Uma componente com a direção do movimento e uma outra componente perpendicular ao movimento. Okay? Vou fazer aqui a projeção ortogonal. Então tenho aqui, até vou utilizar outra cor e tudo. Esta componente que eu vou chamar peso segundo Y e esta outra componente que eu vou chamar peso segundo X. Okay? E a minha questão é a seguinte. Desta força total peso que eu decompus em duas, esta força X está a exercer alguma ação sobre o nosso plano? Não. Tem exatamente a mesma direção do movimento e, portanto, não exerce nenhuma ação. Só esta componente Y é que exerce algum tipo de ação. Portanto, esta componente segundo o peso vai fazer, então, com que o bloco exerça uma ação, a superfície do bloco exerça uma ação sobre toda o plano, portanto, dentro da superfície de contacto. Okay? E, portanto, ainda que ambas sejam corretas, esta opção aqui é mais correta porque vai traduzir apenas esta componente da força que é realmente perpendicular ao movimento. E só esta componente da força que existe, que é o peso, é que vai realmente fazer uma ação contra o plano. Okay? A da 6.2 está respondida. Portanto, na versão 1, atenção que isto aqui é tudo para a versão 1. Portanto, na versão, aqui a opção é A, aqui é B, mas isto é só para a versão 1. Para a versão 2 tem opções ligeiramente diferentes, como era de esperar. 6.3. Considere que o corpo desce várias vezes o plano inclinado com sobrecargas de massa sucessivamente maiores. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode traduzir o módulo de aceleração A do conjunto de corpo mais sobrecarga em função da respectiva massa M? Ok, então, à medida que vou aumentando a carga, portanto, tenho aqui sobrecargas sucessivas que eu vou colocando sobre o corpo, cada vez maiores, portanto, ou seja, a massa total, obviamente, vai ser cada vez maior, deslizar sobre o plano. Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer à minha aceleração? Ou seja, vai diminuindo progressivamente, vai aumentando de forma não linear, vai aumentando de forma linear, ou vai se manter constante. A questão aqui é a seguinte. Vamos, mais uma vez, fazer aqui... Aliás, até vou utilizar esta parte aqui que é para não... Vamos fazer aqui a continuação. Vamos puxar este bloco um bocadinho mais para cima. Para não ficar visualmente muito confuso. Vamos fazer novamente o esquema de força. Então, tenho aqui o peso, que eu vou decompor nas tais componentes perpendicular e com a direção do movimento. Okay? Peso segundo Y, peso segundo X. Esta é a força uma força de ação que o bloco efetua sobre o plano. E, portanto, o plano responde com uma reação chamada reação normal. Okay? Que eu vou por N, portanto, podia ser Rn. Uma vez que não há forças dissipativas, não há forças de atrito, portanto, este esquema de forças está completo. Okay? Portanto, esta força e esta, embora não constituam para a sua reação, cancelam-se uma à outra e, portanto, isto é a nossa força resultante. A força resultante é este peso segundo X. Ok? E como este peso é constante
E a não ser que o plano tenha inclinações diferentes ao longo da sua estrutura, que em princípio isso não vai estar, caso contrário não seria um plano, portanto isto em princípio não vai acontecer. O que é que vai acontecer? Esta componente segundo x vai se manter constante e, portanto, a aceleração também vai ser constante. Porquê? Porque a massa do bloco tem aqui o bloco, vou pôr aqui uma sobrecarga, fico com mais massa. Bom, então se fico com mais massa, eu fico com mais peso. Ok? Agora a questão é que a aceleração é sempre a mesma. Portanto, peso segundo x é igual a massa vezes aceleração segundo esta direção que eu vou chamar x. Ok? X. Quando for a massa, maior é a componente segundo x, mas a aceleração segundo x é sempre a mesma. Portanto, esta aceleração, em particular, vai ser o quociente entre o peso segundo x e a massa. Ok? E, portanto, quando eu coloco sobrecargas, vou ficar com mais massa, isto aqui fica maior, mas, por outro lado, como tenho mais massa, vou ficar, portanto, isto vai ter mais peso e, portanto, isto aqui também aumenta na mesma proporção que isto. Portanto, como a aceleração é este quociente, automaticamente fica igual. Ok? Portanto, voltando então aqui às nossas opções, tendo isto em conta, o que é que nós vamos escolher? Bom, à medida que a massa aumenta, a minha aceleração fica sempre na mesma e a única hipótese, aqui dentro destas todas que reflete isso, é a hipótese D. Ok? Não há nenhuma hipótese. Ou seja, a aceleração mantém-se constante porque o peso aumenta na direção, na mesma proporção que a massa. E, portanto, a aceleração é o quociente entre as duas. Ok? Portanto, esta está respondida. Ok? E está respondida a questão número 6.